Atenção, emissoras curiosas da rede Bandeirantes de Rádio, para a contagem de 3 fatos importantes de 6 de fevereiro. Em 6 de fevereiro de 1935, o jogo de tabuleiro Banco Imobiliário foi lançado. Atualmente, é possível encontrar Banco Imobiliário em 27 idiomas diferentes. Autor da tela O Lavrador de Café, entre outras, o pintor Cândido Portinari morreu no Rio de Janeiro em 6 de fevereiro de 1962. Algumas de suas principais obras estão no Museu de Arte de São Paulo, o MASP. O astronauta Alan Shepard, 5º homem a pisar na Lua, deu 3 tacadas de golfe em solo lunar em 6 de fevereiro de 1971. Aos 47 anos, Shepard foi o mais velho a seguir os passos de Neil Armstrong. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Na Rádio Bandeirantes, tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. Respostas para quase tudo. Assuntos com que você nunca se preocupou. Curiosidades. Respostas para suas dúvidas mais intrigantes. Para questões que ficaram sempre martelando. Responda. Você é curioso? Então fique na companhia de Silvânia Alves e Marcelo Duarte. Hoje é 6 de fevereiro de 2010, o Você é Curioso, versão 2010 está no ar, né? Eu reforcei o 2010, porque de repente alguém perdeu o programa da semana passada e não soube que nós já programas voltamos. Inéditos, né? Voltamos com programas inéditos, novos quadros, muita coisa e o melhor do Você é Curioso sempre, né? Por exemplo, a nossa abobrinha do dia. Abobrinha do dia. Em Taiwan, a cobra fuma, literalmente. A víbora de estimação Po desenvolveu o hábito de consumir 2 cigarros ao dia, um pela manhã e um à noite. Segundo o fumante Cholau, dono da cobra, o bichinho fumou pela primeira vez em uma bituca jogada no chão e acabou tomando gosto pela coisa. Ainda de acordo com Cholau, a cobra Po fica muito irritada quando não fuma seu cigarrinho. Vou ver para São Paulo aqui agora com a lei antifumo, que amanhã completa 6 meses, a cobra pó aí tá perdida. Nossa, mas a Sociedade Protetora dos Animais lá em Taiwan tem que verificar isso aí, coitada da cobra. E tem mais notícias curiosas chegando. Tá todo mundo louco, oba! 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 A artista Prudence State escolheu uma matéria-prima um tanto peculiar para fazer esculturas e quadros. Viciada em queijo, Prudence retrata celebridades usando diversas variações do alimento, do cheddar ao camembert. A principal criação da artista é uma escultura em tamanho real da dançarina Dita Von Teese. Outra criação que também está entre as favoritas de Prudence é um busto do presidente norte-americano Barack Obama. Uma exposição em Londres, na galeria Kings Road, mostra todas as obras feitas de queijo, todas feitas pela artista até hoje. Essa Dita Von Teese, né, de queijo é Dita Von Teese. Von Teese, Ai, meu Deus. Cheese, Cheese. Tá. Boa, Marcelo. Então confira agora as atrações. Elogio da Silvânia, acho que eu vou embora do programa. Não fala assim. Bom, gente, muito obrigado. Hoje já estou feliz. Assim. Até o próximo sábado. Isso é maldade. É maldade. Eu só critico quando você dá essas dicas. Gostou de um trocadilho, não funcionam nada para o teste do dia. Daqui a pouquinho vamos ter o teste do dia. Eu quero ver se você será claro nas suas dicas. Bom, vamos às atrações do Você é Curioso de hoje? O comentarista de esportes Paulo Mancha fala sobre a grande final do Super Bowl, que será disputada amanhã em Miami. Histórias de Santos Dumont, bandeirante dos ares e das eras. Ainda na trilha dos ares, vamos saber mais sobre o comandante João Ribeiro de Barros, primeiro aviador a atravessar o Oceano Atlântico. Tem ainda 5 coisas, blogueiros, vida prática, Mofolândia, site curioso, caçadores da música perdida, os especialistas, 2010, tudo isso e muito mais. O Você é Curioso está no ar com o nosso teste do dia. Dependendo da pergunta, já matei.
Vamos lá. Quer saber? Qual o nome da música que Jorge Benjor está cantando? Mas mais fácil ainda. É o novo hino da cidade de São Paulo. Olha, brincadeira. Não, é engraçado que você tá andando assim, começa a chover. Não é aquela chuva normal, parece que estão jogando de balde. Alguém parou em cima do teu carro, em cima de você, começou a jogar de balde. De tanto, né? A quantidade tão grande. É o novo hino da cidade de São Paulo. Que absurdo, tá louco. Só isso, o nome da música. Não precisa nem falar nada, dica. Não, essa eu vou concordar com você. Não precisa nem de dica. Tá? Mas então, se você sabe ou quer arriscar no palpite, ligue para 3743-8040, ramal 4. Hoje quem está no atendimento, na coordenação, Eliezer dos Santos. O fax é o 3131 13. Ih, esqueci. Deu branco no número do fax. 3131, como é que é, Eliezer? 3637. Eu lembrei. 3131-3637. É que mudou, eu ainda não decorei esse número. Eu falei 3131 3637. Tá. E o e-mail é rbnoar@band.com.br. Por volta das 11h45, mais ou menos no final do programa, 11h45, 11h50, nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar de 1075 endereços curiosos de São Paulo, do Marcelo Duarte. E o biólogo Guilherme Domenichelli, autor do livro Girafa tem torcicolo, conta uma curiosidade sobre o mundo animal. Agora, como estamos em ano de Copa do Mundo, o Guilherme vai falar sobre um bicho que representa uma das 32 seleções participantes. Então ele fala o país e o bicho que representa esse país. E hoje é dia do México. E aí, deu zebra? Um dos animais mais ameaçados de extinção no mundo é o lobo mexicano. É uma espécie diferente dos outros lobos. Isso é fácil de ser percebido, principalmente pelo seu tamanho. Ele é um pouco menor, atingindo no máximo 80 centímetros de altura e peso entre 30 a 45 quilos. No passado, o habitat natural do lobo mexicano se estendia do deserto de Sonora, em Chihuahua, centro do México, oeste do Texas, parte do Novo México e Arizona. São animais excelentes caçadores e se alimentam de cervos, coelhos e aves silvestres. Mas com o aumento da criação do gado, principalmente no século XIX e XX, e a destruição do seu habitat natural, os lobos passaram a caçar o quê? Os bezerros, que são mais lentos e mais fáceis de ser caçados. E assim foram criadas agências governamentais somente para caçar e exterminar os lobos. E infelizmente isso quase aconteceu. Tanto é que na década de 50 foi considerado como extinto na natureza. Somente tempos depois, em 1988, é que se concentraram esforços para reproduzir alguns lobos mexicanos que ainda existiam em alguns zoológicos e para salvar essa espécie da total extinção. Hoje existem no total aproximadamente 250 animais. E no ano de 2008, há pouco tempo, pesquisadores tentaram reintroduzir na natureza cerca de 100 lobos. Porém, no final desse mesmo ano, somente 50 lobos mexicanos conseguiram se adaptar à natureza e ainda continuam vivos. Esperamos que esses animais sobrevivam, se reproduzam na natureza e que sua população volte a crescer. Afinal, são seres vivos belíssimos que também têm direito à vida e à liberdade. O Você é Curioso faz uma paradinha, mas volta já falando sobre o Super Bowl com o Paulo Mancha do Band Esportes. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? O Você é Curioso está de volta. Participe do nosso teste do dia. Apesar de ser muito fácil, qual o nome dessa música do Jorge Benjor? Você tem alguma dica? Olha, são duas palavras, um é o verbo e outro é o substantivo, que é quase a mesma coisa. E a segunda palavra, digamos que é uma precipitação pluviométrica. Tá bom, você já falou que cai todo dia, que a gente só não sabe o horário. Hoje ela foi surpreendeu alguns motoristas que estavam na marginal. Tava passando uma nuvem, caiu uma chuva ali, mas foi só aí, foi localizado. Não fala. Se você sabe ou quer arriscar um palpite, ligue para o 3743-8040 ramal 4, fax 3131-3637 e o e-mail é rbnoar@band.com.br. No final do programa, nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar de 1075 endereços curiosos de São Paulo, do Marcelo Duarte. E agora é hora de saber mais sobre um assunto muito especial. 5 coisas curiosas que você precisa saber sobre
Amanhã é o primeiro domingo de fevereiro, data que desde 2002 marca o dia do Super Bowl, a final da Liga do Futebol Americano nos Estados Unidos. A partida costuma ser o evento esportivo com maior audiência televisiva em todo o mundo, deixando para trás Olimpíadas e Copas do Mundo. Nós vamos conhecer agora 5 coisas sobre o Super Bowl. A equipe vencedora do Super Bowl recebe o troféu Vince Lombardi. Como técnico do Green Bay Packers, Lombardi foi bicampeão do Super Bowl nas 2 primeiras edições da competição. O estádio em que o Super Bowl será disputado é previamente definido. A cidade que mais vezes recebeu a decisão do futebol americano é Miami, na Flórida. Ex-campeão, o Pittsburgh Steelers é o time que mais vezes venceu o Super Bowl. A única equipe que conseguiu derrotar os Steelers na competição foi o Dallas Cowboys em 1995. O New England Patriots chegou ao Super Bowl 42 em 2008 como favorito. Capitaneado por Tom Brady, marido de Gisele Bündchen, o Patriots chegou ao último quarto de jogo em vantagem, mas, para surpresa geral, acabou derrotado pelos Giants de Nova York. 8. Esse é o número de vezes que o Dallas Cowboy conseguiu chegar ao tão sonhado Super Bowl. Mesmo assim, o time do Texas sagrou-se campeão apenas em 5 oportunidades. E amanhã, na 44ª edição do Super Bowl, jogam New Orleans Saints e Indianapolis Colts. O comentarista de esportes da Band Esportes, Paulo Mancha, um aficionado por futebol americano, conversa agora com a gente sobre o grande jogo de amanhã. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Silvânia. É Bom isso dia. aí. Estamos na expectativa para o jogão amanhã. Eu vou torcer pro Colts, tudo bem? Tudo bem, mas olha, eu vou dizer uma coisa. Eu estive nos Estados Unidos essa semana, lá em Miami, fui lá, entrevistei jogadores, fui para Nova York também, e a maioria dos americanos está torcendo pro New Orleans Saints, tá? Essa é a realidade. Assim. Por quê, hein? Por quê? É por causa... esse Super Bowl desse ano, Marcelo, daria um roteiro de filme, né? Dá um roteiro de filme, porque tem histórias muito bonitas e muito impressionantes por trás disso. O New Orleans Saints é um time que nunca foi ao Super Bowl, né? Time fundado na década de 60, e ele em 2005, o time estava para sair de New Orleans, né? A cidade de New Orleans ia perder o time. A direção do time queria levar a equipe para outra cidade. Aí veio o furacão Katrina, né? Vocês lembram bem aquela grande tragédia que aconteceu em New Orleans. Isso acabou atrapalhando as negociações para tirar o time da cidade, o time acabou ficando na cidade, e a partir de então o time renasceu e tornou-se o grande orgulho de New Orleans desde então. A única coisa boa que tem saído de New Orleans desde então é o New Orleans Saints, o time de futebol americano. Ele se tornou o grande motivo de orgulho da cidade. E para os americanos em geral, uma vitória de New Orleans Saints significa a redenção da cidade, a redenção do estado da Louisiana, que sofreu tanto nos últimos anos por causa daquele furacão. Tô quase mudando de ideia. Você tem mais algum argumento bom aí para me convencer? Não, para convencer não. Mas fala um pouquinho do Colts, então, só para ver se eu devo mudar ou se eu posso continuar no Colts. Olha, o Colts, por outro lado, é o time que tem o melhor quarterback da atualidade e que está sendo considerado por muita gente como o melhor da história, tá? O Peyton Manning, ele ganhou esse ano pela 4ª vez o título de melhor quarterback do campeonato. E os analistas esportivos, eles estão dizendo que cada vez mais ele chega perto de ser considerado uma unanimidade. Cada vez mais ele chega a ser perto de ser considerado o melhor de todos os tempos, né? Ele é um cara extremamente cerebral, ele é um técnico em campo. No futebol americano, muita gente não sabe, mas o quarterback ele usa um ponto eletrônico no ouvido, né? E geralmente é o treinador lá do lado do campo que passa a jogada, que diz, olha, eu quero que você faça a jogada tal, né? E o quarterback cabe a ele seguir isso ou mudar se ele achar que na hora ali não vai dar certo porque a defesa adversária se postou de outra forma. O Peyton Manning, ele sempre muda. Ele é um técnico em campo. E sempre muda bem. Dificilmente ele comete um erro que o técnico possa chegar para ele e falar assim, olha, você não fez o que eu disse e deu errado. Não, é o contrário. Geralmente o técnico acaba dizendo, olha, você fez melhor do que eu pedi, né? Então ele é um dos caras mais inteligentes que já apareceram no futebol americano. O Peyton Manning é realmente... eu diria, eu não vou dizer que ele é o Pelé do futebol americano, mas ele chega perto.
Paulo, eu não entendo nada de Super Bowl. Eu vejo um trecho do jogo, mas não entendo nada. Não sei nem quantos jogadores tem cada time. Quantos jogadores tem? São 11 em cada time, que nem no nosso futebol. Neste campeonato, Super Bowl mesmo, são quantos times participaram ao longo do campeonato? Quanto tempo ele durou? Olha, assim, são 32 times, né, que participam do campeonato. O campeonato começou em setembro e está terminando agora. A temporada é curta mesmo, são só 5 meses o futebol americano profissional, né? Na temporada regular, ou seja, na primeira fase do campeonato, que todos os 32 times participam, são 16 jogos. E aí os 12 melhores vão para os playoffs, que são a segunda fase, e aí vão se enfrentando até sobrar os dois que disputam o Super Bowl. Agora, Silvano, o legal do futebol americano é o seguinte, para quem tá ouvindo aí, tá falando, mas que coisa é essa de futebol americano? Eu olho na televisão, vejo aquela pancadaria. Gente, parece uma pancadaria, parece uma briga. Não é. O futebol americano, primeiro, tem muitas regras para disciplinar o contato físico. Por exemplo, não é permitido dar soco, chute, pontapé, golpe de luta, nada disso, rasteira. A única coisa que é permitida é você empurrar um jogador, dar um encontrão nele com o ombro, né? Ou agarrá-lo, o jogador que está com a bola pode ser agarrado e derrubado para parar a jogada. É isso que é e se fizer alguma coisa além disso, é penalizado de que forma? É penalizado com perda de território, né? O futebol americano é um jogo de avanço, é como se fosse uma guerra. Você tem que ir avançando para conquistar o território inimigo e você pontua quando você chega na linha de fundo do inimigo, né? Então, toda vez que a cada jogada, ela começa e ela termina no momento em que o jogador que está com a bola é derrubado no chão. Na hora que o jogador que está com a bola é derrubado no chão, o juiz apita, termina a jogada, e aí o juiz vai ali, vê onde o jogador foi derrubado e contabiliza quanto foi o avanço do time. O time não pode ficar indefinidamente com a bola. É isso que as pessoas normalmente não entendem, né? Então o que acontece? O juiz contabiliza e a cada 4 jogadas que um time faz, ele tem que conquistar no mínimo 10 jardas, que são mais ou menos 9 metros, né? No mínimo 10 jardas para manter a posse da bola. Se ele fizer 4 jogadas e não conseguir avançar no campo pelo menos 10 jardas, né, 9 metros, ele tem que dar a bola para o adversário, e aí o adversário é que vai sair atacando a partir de então e fazendo suas jogadas, né? E o futebol americano, por conta disso, é um jogo extremamente estratégico, porque como a cada jogada o juiz apita, e o time se reúne de novo para começar a jogada, todas as jogadas são ensaiadas. Não é como no nosso futebol, que é um esporte lindo, claro, mas é um esporte muito mais de improvisação e muito mais de técnica individual, porque você não fica parando o jogo ali para combinar a jogada a cada minuto. No futebol americano, não. Todas as jogadas são combinadas, todas são ensaiadas. Cada time tem mais de 120 jogadas ensaiadas, tanto que o quarterback, que é o líder do time, o cabeça, ele usa uma cola, sabe? Uma colinha que nem você usava na prova da escola, né, pra lembrar. Ele usa no braço, ele tem um bracelete com todas as jogadas resumidas ali. Então, às vezes você tá assistindo, quem assistiu o Super Bowl amanhã vai ver isso. Você olha lá, na hora que eles se reúnem pra combinar a jogada, o quarterback abre aquele bracelete e dá uma lida ali pra lembrar qual que era a jogada que o técnico pediu ali no ponto eletrônico. Agora, Paulo, mesmo para Silvânia, que não entende de futebol americano e de tantos outros brasileiros, o Super Bowl tem tantas outras atrações que passa a ser um espetáculo imperdível, não é? Ah, com certeza, né? Para começar, o show do intervalo, né? O show do intervalo desse ano é da banda The Who, né? Nós tivemos nos anos anteriores, a gente teve Prince, a gente teve Paul McCartney, a gente teve Rolling Stones, e essa tradição começou no final dos anos 80 com Michael Jackson, né? Então o Super Bowl em si, ele já é um grande espetáculo. Antes do jogo tem show, né? Durante o jogo tem ali no intervalo do primeiro para o segundo tempo tem esse grande show, que esse ano vai ser da banda The Who. E a semana do Super Bowl nos Estados Unidos, isso é uma coisa que seria muito legal nossos dirigentes aqui ouvirem e tentarem aprender um pouco lá com os americanos. Aqui, quando a gente tem um campeonato brasileiro, a final do campeonato se resume a 2 horas no domingo ali, é aquele jogo, e o evento todo acabou ali, naquelas 2 horas, das 4 às 6 da tarde, em que os 2 times se enfrentam e acaba o jogo. Nos Estados Unidos não é nada disso, é uma semana de eventos. Eu estava lá em Miami essa semana. Começou tudo na segunda-feira, então tem entrevista coletiva de um time, entrevista coletiva do outro, aí tem evento gastronômico da cidade dos times, e os jogadores comparecem, aí tem evento cultural, show de rock, festa na praia, então tem tudo, tem clínica, congressos sobre futebol americano, sobre esporte, então a cidade fica empolvorosa. Você ouve falar de Super Bowl, de futebol americano e de festa em geral, e de eventos em geral, durante a semana toda. Só para concluir isso, eu vou dar um dado interessante. 2 anos atrás, o Super Bowl foi disputado em Phoenix, no Arizona.
O estádio, Marcelo e Silvânia, o estádio comporta 70 mil pessoas. Só que a prefeitura de Phoenix falou que durante aquela semana, mais de 250 mil pessoas de outras cidades e estados foram para Phoenix. Quer dizer, é tanto evento que acontece que 4 vezes mais gente do que cabe no estádio foi para a cidade ali para curtir o que estava acontecendo. E perguntou, o preço do ingresso é uma coisa proibitiva, assim, por esse gigantismo do evento? O preço é bem amargo, sim. Se você comprar com muita antecedência, né, quando ele começa a ser vendido, que é final de dezembro, por aí, você vai encontrar os mais baratos por $400, né? Que é aquele ingresso atrás da linha de fundo lá no canto, lá no alto, né? Mas os melhores ingressos chega a custar $5.000, $4.000, né? E os jogadores, então, devem ganhar muitíssimo bem? E também, qual que é a premiação? Outra pergunta para você, Paulo. Olha, os jogadores ganham muito bem. Esses contratos do futebol americano são comparáveis aos contratos do futebol europeu, são contratos muito altos, né? Assim, o salário mínimo de um jogador de futebol americano gira em torno... Quer dizer, o cara que está começando, saiu da universidade agora, porque tem essa também. No futebol americano, o cara, para disputar, para ser profissional, tem que ter cursado universidade, né? Então ele entra com 21, 22 anos no futebol americano, ganhando no mínimo $500.000 por ano, né? $500.000 por ano. Isso assim, é o pior salário. E a premiação do campeonato em si, do Super Bowl, não é grande. Eu não sei te precisar agora esse número, mas os jogadores ganham... Se não me engano, a premiação para cada jogador é algo em torno de $80.000, tá? Mas isso para eles, $80.000 para esses jogadores não é grande coisa, né? O que vem com isso é o valor agregado de que depois que ele ganha o Super Bowl, ele vai fazer um monte de comerciais. O Peyton Manning, por exemplo, que é o quarterback do Indianapolis Colts, que já ganhou um Super Bowl, e é um cara muito carismático, como eu disse, é um cara inteligente em todos os sentidos, dentro e fora do campo. Ele já fez mais de 30 comerciais, ele é garoto propaganda de grandes empresas americanas, e inclusive todo mundo fala que ele poderia seguir uma carreira de ator, depois porque ele é muito engraçado, os comerciais dele são muito cômicos. Quem tiver oportunidade de procurar no YouTube vai olhar e vai achar muito engraçado os comerciais que o Peyton Manning faz. Você falou que a temporada começa em setembro e termina agora em fevereiro. No resto do ano, os jogadores fazem o quê, hein, Paulo? Olha, no resto do ano, eles fazem comerciais. Ganham mais dinheiro. Eles ganham dinheiro fazendo comerciais. Eles treinam, na verdade, assim, o campeonato começa em setembro, mas os treinamentos começam já em junho, né? Em maio, junho, né? Então, na verdade, as férias mesmo dos jogadores é de fevereiro até o fim de maio, né? Nesse tempo, eles normalmente ficam de férias, né? Ficam gastando dinheiro, muitos fazem besteira, outros fazem coisas legais. É muito comum, Marcelo, o jogador voltar para a faculdade para se formar, porque normalmente você pode ir para um time profissional pelas leis do esporte americano quando você, depois de 3 anos que você estiver dentro da universidade. Você não precisa se formar na universidade, mas você tem que passar 3 anos lá dentro. Então, alguns saem já com 3 anos e não se formam. Depois que acaba a primeira temporada, eles voltam para a universidade para se formar. E muitos jogadores... eu vi um dado alguns anos atrás, que eu não sei se hoje ainda é a realidade, mas era coisa de 35%, 38% dos jogadores têm um diploma universitário, o que em qualquer esporte é uma coisa rara, né? Bom, fala um pouquinho da transmissão, então, de amanhã. Bom, amanhã a gente começa no Band Esportes ao vivo às 8 da noite, né? O jogo é às 9h20, a partir das 9h20 começa o jogo, começa, na verdade, o hino nacional, toda aquela coisa. Mas a partir das 8 a gente já vai estar ao vivo, o Ivan Zimmermann, que é o narrador, eu e o Silvio Santos Júnior, que somos os comentaristas. E nós vamos estar mostrando, Marcelo, entrevistas que eu fiz lá em Miami essa semana com os jogadores. Eu fui para lá essa semana, no Media Day, que é um dos grandes eventos que tem lá. É muito bacana, os jogadores dos dois times, eles vão uniformizados, né? É uma coisa muito bem organizada, assim, né? Então você olha aí, você sabe o nome do jogador que está na camisa, tudo, você não se confunde. Porque, como eu tinha falado para a Silvânia no começo da entrevista, são 11 jogadores em cada time. Mas, na verdade, como você para as jogadas, né? Entre uma jogada e outra você pode parar e não há limite de substituições, você pode trocar quantos jogadores quiser. O elenco dos jogadores tem mais de 50, são 53 jogadores, na verdade, né?
Porque para cada situação de jogo você muda. Inclusive você, quando está atacando, você põe 11 atacantes. Quando está defendendo, você põe 11 defensores. Imagina um álbum de figurinhas, né? Então, é muito bacana, né? E é muito Mas dinheiro, que porque é muita camisa para vender, é muito craque, né? Então é isso, a gente começa a transmissão às 20, né, às 8 da noite, com as entrevistas que eu fiz lá em Miami, com análise do que vai ser o jogo, com uma retrospectiva do campeonato, e às 9h20, mais ou menos, começa a partida mesmo, entre o Indianapolis Colts e o New Orleans Saints. O show do The Who é no intervalo, deve ser por volta de 11 e pouco, e só mais uma curiosidade, Marcelo, que eu falei que esse Super Bowl poderia virar tema de filme. Além dessa questão de New Orleans, tem mais outras várias, e uma delas legais é a seguinte: o Indianapolis Colts, cujo quarterback é o Peyton Manning, né? O Peyton Manning é de New Orleans, ele vai jogar contra o time da cidade dele, o time que ele torcia quando era criança. O pai dele foi o maior jogador da história do New Orleans Saints. Então, ele vai jogar contra o time do pai dele, o time em que o pai dele fez a sua grande carreira, o time que para quem ele torcia da cidade dele. Então é mais uma coisa aí que dá roteiro de filme. Valeu, então nós conversamos aqui com o Paulo Mancha, que estará amanhã às 20 horas na Band Esportes com o Super Bowl. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Silvânio. Um grande abraço para todos. Obrigada, bom trabalho, hein? Nós vamos fazer uma paradinha e nós voltamos daqui a pouquinho com mais Você é Curioso. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. O Você é Curioso está de volta. Continue participando do nosso teste do dia. Muito bem. Quem está... aliás, qual é o nome desta canção cantada aí pelo Jorge Benjor? Dicas, né? Já Muito canta. facinho, né? Então, sem dica nesse bloco. No próximo a gente pensa uma coisa, vai. Se você sabe... Você até falou, é um verbo e uma palavra. Uma dica de um ouvinte. Daqui a pouquinho eu leio. No próximo bloco eu leio a dica do ouvinte. Pode ser? Pode, se você quiser. Pode ser depois. Pode ser depois? Vamos prender a audiência, é isso? Então, é isso. Então, se você sabe, eu quero arriscar um palpite, ligue para 3743-8040, ramal 4. O fax é o 313637, o e-mail é rbnoar@band.com.br. No final do programa, nós vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar de 1075 endereços curiosos de São Paulo, do Marcelo Duarte. E agora vamos para os ares, né? O Paulo Urban é autor de 7 livros, entre eles Santos Dumont, Bandeirante dos Ares e das Eras, escrito em parceria com o pai dele, o historiador Homero Pimentel. Na obra, a dupla aborda não apenas a vida do aviador, como também a questão dos irmãos Wright, que muitos acreditam terem sido os inventores do avião. E é com o Paulo Urban que nós conversamos agora. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Silvânia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes todos aí da rádio, né? O Paulo, ele deu um depoimento aqui no final do ano passado, depois que nós entrevistamos o jornalista Leandro Narlock, né, que escreveu o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, e entre outras coisas tinha uma provocação a Santos Dumont, justamente nessa questão com os irmãos Wright. Por que tem tanta discussão sobre isso ainda hoje, Paulo? Olha, inegavelmente, Marcelo, Silvânia, ouvintes, quem inventou o avião foi o Santos Dumont. Ele fez isso a data histórica do primeiro voo de um mais pesado que o ar, que saiu do chão por meios próprios, isto é, um motor que venceu a gravidade, levantou um aparelho, foi 23 de outubro de 1906. E Santos Dumont fez isso lá no campo de Bagatelle, em Paris, diante de mais de 3 mil testemunhas, fiscais de prova, que estavam ali propondo esse desafio. Havia outros concorrentes e foi Santos Dumont quem primeiro equacionou esse grande desafio da humanidade desde a antiguidade, que era de elevar aos céus, por meios próprios, o ser humano, né? A polêmica dos Wright aí, em relação aos Santos Dumont, se deve depois à chegada de Wilbur Wright lá em Paris em 1908, alegando ter voado antes, em 1903, numa praia na Carolina do Norte, chamada Kitty Hawk, né? Acontece que os Wright não têm documentação histórica nenhuma, prova alguma desse feito, a não ser o depoimento deles e um alegado telegrama lá que eles teriam enviado por pai deles, contando do que haviam feito. Há algumas raízes históricas aí que fizeram criar essa celeuma toda, né?
Primeiramente, Marcelo, a gente tem que deixar claro que o mau caratismo dos Wright. Eles eram pessoas gananciosas, antes de serem pesquisadores do voo, eles eram jornalistas que mantinham um jornalzinho sensacionalista, que foi a falência por tanto de mentira que eles criavam lá na cidade deles. E eles eram bicicleteiros, não tinham conhecimento nenhum nem de motores. Tanto é que o Flyer, quando saía voando, precisava de um motor que era feito por Charles Taylor, que era o entendido ali de mecânica de motores. E o Flyer voava com auxílio de catapulta, né? Uma coisa absurda. Havia uma peça de mais de 70 quilos que caía sobre um pistão que impulsionava num plano inclinado o Flyer, que saía voando, não era sequer controlado e caía mais adiante, né? De maneira que voar implica sair do chão por meios próprios, controlar o voo e aterrissar, coisa que só mesmo quem fez isso foi Santos Dumont, na data aí que nós dissemos, 23 de outubro de 1906, né? E por que você se tornou um especialista em Santos Dumont, Paulo? Que levou ao seu interesse em pesquisar Santos Dumont? Olha, Marcelo, isso aí vem do meu pai, né? Meu pai é historiador, falecido agora em 2008, né? Desde o comecinho da minha infância aí, eu ouço falar do Santos Dumont e houve por bem aí fazermos um livro juntos a respeito do nosso gênio nacional aí, né? Agora, preciso deixar claro também, Marcelo, em relação a essa polêmica, que os próprios Estados Unidos, eles consideravam o Santos Dumont o pai da aviação até 1939. Existem três... A mentira dos Wright está baseada num tripé aí. Primeiro, o mau caratismo deles. Segundo, a hipocrisia da imprensa parisiense. Porque quando os Wright desceram lá em Paris, em 1908, dizendo terem sido eles os inventores do avião, a imprensa francesa estava muito incomodada de ter sido um brasileiro, e não um francês, aquele que havia resolvido a equação do voo. Então deram espaço para eles. Tanto é que naquela época criou-se uma bagunça geral em relação ao assunto, e um francês também chamado Clément Ader alegou ter sido ele o inventor do voo, coisa que para muitos franceses até hoje consideram Clément Ader o pai da aviação. E a propaganda de guerra estadunidense na Segunda Guerra Mundial foi que fez propagar essa mentira, e a gente sabe que uma mentira sendo falada infinitas e repetidas vezes, ela acaba aparecendo, ela assume um ar de verdade, mas não é verdadeiramente o que aconteceu. Até 1939, a Associação Nacional de Aeronáutica dos Estados Unidos considerava Dumont como o primeiro homem a voar e declarava que os Wright haviam feito isso depois, em 1908. Em 1915, inclusive, tem também um boletim da União Pan-Americana dos Estados Unidos, que era uma publicação do Aeroclube da América do Norte, que confere a Santos Dumont a conquista do ar, nem cita os irmãos Wright. E os irmãos Wright ainda tinham aquela coisa de, quando viram o Santos Dumont voando, terem escrito lá para o comandante Capitão Ferber na França, que era o representante deles, que eles queriam vender o aparelho deles lá na França, assustados com o fato que o Santos Dumont, para decolar, precisava de um campo, de uma pista, para que ele pudesse fazer uma corrida prévia, que era realizada sobre rodas. E que o Wilbur Wright dizia, olha, eu e o Orville, irmão do Wilbur, né, saltamos diretamente no ar de uma forma mais prática. Meu Deus do céu, onde é que estamos, né? Até hoje, com toda a tecnologia, com todo o avanço aeronáutico, com o avião supersônico até que já tivemos aí, que fazia o Concorde, né, rota Brasil-França, todo avião, até helicóptero que faz a ascensão e descida vertical, precisa de roda para decolar e aterrissar. Ninguém sai por aí num tiro de balística, como era o caso do Flyer. E o motor do Flyer, digamos, realmente não sustentava sequer o voo do próprio aparelho. Agora, Paulo, outro ponto polêmico da história do Santos Dumont a respeito do suicídio dele, né? O que você tem a falar sobre isso? Olha, o Santos Dumont, infelizmente, ele se suicida na época estávamos aqui em plena Revolução Constitucionalista, né? Isso foi em 23 de julho de 1932. Ele se enforca com 2 gravatas no Guarujá, no hotel chamado La Plage. Ele estava depressivo, né? Ele estava muito deprimido. Muitos historiadores aí, ao mexerem na biografia do Santos Dumont, alegam que ele tinha desenvolvido um quadro de esclerose múltipla. Eu contesto absolutamente isso. A esclerose múltipla é uma doença de difícil diagnóstico, é preciso ter achado de autópsia para se concluir lá
com base nos achados de substrato orgânico mais exame físico, fechar esse diagnóstico. Na época do Santos Dumont era a doença da moda, todo mundo falava qualquer quadro depressivo, a psiquiatria na época, que era uma psiquiatria atrelada à neurologia, procurava dar sempre explicação orgânica, e o Santos Dumont tinha um quadro depressivo puro, um quadro de psicastenia, que evoluiu. A mãe dele, já também depressiva, havia se matado na cidade do Porto em 1902, e ele, enfim, acabou tomando essa atitude. Curiosamente, de uma forma paradoxal, o mesmo homem que levantou a humanidade nas suas asas não aguentou o próprio peso da existência, né? E ele se suicida, lamentavelmente, isso é verdade. Bom, nós queremos agradecer a entrevista do psiquiatra Paulo Urban, autor de Santos Dumont, Bandeirante dos Ares e das Eras, escrito em parceria com o pai dele, o historiador Homero Pimentel. A obra esclarece mais pontos. A gente queria só colocar mais algumas questões aqui na polêmica toda que nós ajudamos a levantar aqui também de novo. Paulo, muito obrigado pela entrevista, bom final de semana. Eu que agradeço o espaço aí para falar mais um pouquinho sobre o assunto e desejo a vocês aí um excelente programa, um excelente ano aí que está começando, né? Muito obrigado a todos nós. Tchau, tchau. Você é curioso, faz mais um intervalo, daqui a pouquinho você vai conhecer outro herói da aviação brasileira. Nós voltamos já. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? O Você é Curioso está de volta, vamos entrar no mundo digital. César Monteiro, consultor de tecnologia da Rádio Bandeirantes, conta agora uma descoberta da internet para você. A internet substitui muitas coisas da vida real, entre elas a tradição de mandar mensagens em datas especiais ou cartões postais para outras pessoas. O chato é que muitas delas são sempre as mesmas, o que dá a impressão que tudo é a mesma coisa. Se você também tem esse costume de mandar cartões, vai gostar de conhecer o Pimpix, o site curioso de hoje. O Pimpix é um site onde as pessoas podem criar animações utilizando fotos, vídeos e divulgá-las em redes sociais, blogs ou simplesmente mandá-las por e-mail. No site você encontra várias ferramentas através das quais o usuário pode interferir na aparência das fotos, criando efeitos de apresentação ou decorando as fotos com elementos ilustrados. E ainda oferece o serviço impagável do Videomix, onde o usuário pode inserir nos vídeos, no lugar dos rostos copiados de suas próprias fotos e de seus amigos, e assim transformar seus conhecidos em personagens dos vídeos do Videomix. O site já conta com vídeos pré-configurados e seu único trabalho é adicionar as caras ao vídeo. Basta escolher uma foto em que o rosto da pessoa apareça de frente para que ela sirva de modelo do site. Depois escolher o formato da cabeça, ajustar a foto a esse formato e pronto! Esse tipo de site acompanha o crescente aumento das redes sociais na internet, que trouxe um grande movimento em busca de softwares e ferramentas online para montagens de fotos. O Pimpix não é o único, mas é divertido e, melhor ainda, bem fácil de usar. Tente que você vai gostar. pimpix.ig.com.br, o site curioso de hoje. No dia 28 de abril de 1927, o comandante João Ribeiro de Barros completou a travessia de Gênova, na Itália, até Fernando de Noronha, em Pernambuco. A bordo do hidroavião modelo Savoia Marquette S-55 estavam outros 4 tripulantes. Ribeiro de Barros nasceu e morreu na cidade de Jaú, interior paulista. Por isso, batizou o hidroavião com que realizou sua façanha com o nome de sua cidade natal. Na nossa reportagem especial, Lídia Félix conta mais sobre essa história. Há 83 anos, o aviador João Ribeiro de Barros fazia a primeira travessia sem escalas da Europa para a América do Sul, cruzando o Oceano Atlântico em um hidroavião Savoia Marquette S-55. Naquela época, tal feito era considerado impossível sem a utilização de navios de apoio ao longo da viagem. E foi assim, na contramão da maioria, que o brasileiro marcou a história da aviação, tornando-se um herói nacional. Motivo de orgulho, principalmente para os habitantes de Jaú, sua cidade natal no interior de São Paulo. Apesar de um dos motores apresentar problemas durante a viagem e enfrentar muita chuva, conseguiu estabelecer um recorde de velocidade, que só foi batido alguns anos depois.
Até hoje, o feito se mistura com a história do lugar, com pouco menos de 126 mil habitantes. Jaú mantém também uma estátua do aviador na Praça Central. O diretor do Museu Municipal da região, Guilherme Valente, sente orgulho da maneira como a cidade convive com a memória do aviador. Tem sido feito um trabalho, mais ou menos há uns 10 anos, de revalorização de João Ribeiro de Barros. Foi quando foi feita uma sala especial em homenagem a ele. Está sendo feito agora nas escolas, aliás, tem sido feito nas escolas, na ocasião da comemoração do voo, que é dia 28 de abril. Sempre tem alguma atividade pedagógica relacionada. Realmente admiram como pessoa, como exemplo de determinação, né? De sucesso, uma pessoa determinada que traçou um plano e conseguiu, com recursos próprios, o feito, fazer a travessia que era o que ele almejava tanto. Foi justamente a determinação que o ajudou a realizar o grande sonho, que começou com o governo brasileiro negando ajuda financeira. Na época, aos 27 anos, ele foi para a Itália por conta própria e lá comprou uma aeronave usada, reformou e batizou de Jaú. No trajeto, passou por muitas dificuldades, afirma o diretor do Museu Municipal, Guilherme Valente. Nesse meio tempo, quando ele sai de Gênova em direção à Espanha, daí ele já percebe que o avião foi sabotado, né? Eles, na verdade, dormiam todas as noites no hangar e na última noite, na noite anterior à viagem, eles resolveram, acho que para ir para um hotel, para ter uma noite mais confortável, e nessa noite acabou, as pessoas sabotaram o avião, puseram açúcar, sabão dentro do tanque de combustível. História que também ficou na lembrança de toda a família Ribeiro de Barros, como conta Rubens, sobrinho do aviador. Quando morava em Jaú, ele reunia os meninos assim, da cozinha, para contar histórias, com relação ao voo, né, que ele fez, sofrimentos que ele teve em Porto Praia, como eles tinham sido bem sucedidos na navegação, porque sair de Porto Praia e vir direto para o Brasil, uma bússola e um cessante, não é fácil. A aventura também é relatada no livro infanto-juvenil Jaú, Sonho com Asas. A obra conta a história de um jovem engraxate que, certa noite, como uma fantasia, conversa com a estátua de bronze do aviador Ribeiro de Barros. O autor Ivan Jaffe conta uma parte emocionante da jornada. Tem uma parte muito bonita, que é quando ele está desistindo de tudo. Ele está doente, com malária, numa praia, no litoral da África, e ele escreve um telegrama para a mãe dele dizendo que ele quer desistir de tudo. E a mãe manda um telegrama de volta dizendo para ele não fazer isso, para ele ir de qualquer maneira, que o Brasil está todo esperando que ele consiga. E isso é gozado, é estranho, porque ele pode até arriscar a própria vida na travessia, mas a mãe acha tudo isso tão importante para o Brasil e para o filho também, para tudo, que ela escreve um telegrama de volta dizendo para ele: não desiste não, vai em frente, né? Ivan Jaffe alertou ainda para uma outra mensagem do livro da editora Panda Books. Tem uma outra mensagem por trás do livro, que é a mensagem do próprio Brasil, assim, dessa noção de pátria que a gente esquece, né? Acho que um país que passou assim, anos de ditadura, dessas coisas, tem uma noção de pátria meio pejorativa, né? Mas é tão bonita essa história, ele fazer essa coisa pelo Brasil, né? E o ouvinte Fernando Vasconcelos, Marcelo, que é de Jaú, manda um e-mail agora aqui para o programa e conta: aqui temos o Museu Municipal com muitos objetos pessoais do comandante João Ribeiro de Barros. O Roberto Musitano Rosa, a maior autoridade no assunto de João Ribeiro de Barros, morreu há pouco tempo e, assim como o comandante, sem muito reconhecimento. Tudo bem. Está procurando uma música? Antônio Mira encontra para você. Está na hora dos Caçadores da Música Perdida. Atenção, senhores pais. Vem aí mais um campeão de audiência. Os Caçadores da Música Perdida. A ouvinte Gislaine Parrini, de Santo André, São Paulo, é uma daquelas fãs de carteirinha do Você é Curioso. E, por coincidência, faz aniversário no mesmo dia que o Marcelo. Ela enviou um trecho de uma música e quer saber qual o título e quem está cantando.
Um detalhe, a música é cantada em alemão. A música chama-se It Shall It On. A música fez relativo sucesso no Brasil e fez parte da trilha sonora da novela Louco Amor de 1983, sendo o tema das personagens Edgar e Gisela, José Lilgoy e Leite Francisco, respectivamente. Quem canta é a Spider-Murphy Gang, fundada em 1977 em Munique. Um dos hits tocados pela banda que emplacou nas paradas europeias foi Scandal. Da banda foi inspirada. Caçadores da Música Perdida. O Você é Curioso volta daqui a pouquinho com Mofolândia, 5 coisas e muito mais. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Você é curioso? O Você Curioso está de volta. Continue participando do nosso teste do dia. Chove chuva, chove sem parar. Então vamos lá, qual o nome desta música? Marcelo, o Responda ouvinte, antes que comece a, né? O ouvinte Marcos Terci Responda enquanto está fazendo sol. diz assim: como estou vendo que vocês estão meio sem imaginação, Agi. aí vai a dica das metades. Fomos desmascarados. Primeira metade. A metade inicial da primeira palavra é igual à metade inicial de Chopes. Tá. Segundo, a metade inicial da segunda palavra é igual à metade inicial de Chuchu. Ajudou muito. Tá bom, né? O pessoal já sabe, tá muito fácil. O Jorge Ben fala toda hora aí o nome da música. Então você pode participar pelo telefone. Responda enquanto está fazendo sol. 3743-8040, ramal 4. O fax é o 3131-3637. O e-mail é rbnoar@band.com.br. No final do programa, vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar de 1075 endereços curiosos de São Paulo, do Marcelo Duarte. E chegou a vez de Antônio Carlos Cabreira e o quadro Mofolândia. O Cabreira é autor dos livros Mofolândia, volume 1 e Almanaque da Música Brega. Depois de mais de 40 anos arquivada cuidadosamente, a série brasileira Águias de Fogo vai voltar à televisão. Águias de fogo, preparar. Criada pelo cineasta Ari Fernandes, o mesmo que criou Vigilante Rodoviário, Águias de Fogo surgiu em 1966. A série mostrava as aventuras de um grupo de pilotos de aviões da Força Aérea Brasileira. O próprio Ari Fernandes era uma das estrelas da série. Agora, Águias de Fogo vai retornar à televisão pelo Canal Brasil na TV por assinatura. A série é um marco na TV brasileira pelas cenas aéreas e de ação, impressionando até muitos aviadores que não perdiam os episódios. Ouça agora um trecho do tema de abertura de Águias de Fogo. Águias de fogo, preparar. Águias de fogo, o esquadrão que tem como bandeira o heroísmo e a bravura da gloriosa Força Aérea Brasileira. Antônio Carlos Cabreira, do site Mofolândia, www.mofolândia.com.br, para o Você é Curioso? E o Você é Curioso apresenta agora as curiosidades de mais um hino de um país classificado para a Copa do Mundo da África do Sul. Na semana passada começamos com os anfitriões, né? A África do Sul. O pesquisador Thiago José Berg conta hoje a história do hino do México. O Thiago é autor do livro Hinos de Todos os Países do Mundo. O hino nacional mexicano é resultado de uma história de amor.
Em 1853, Francisco Gonzalez Bocanegra, conhecido por seu talento poético, estava com certa timidez de participar da competição para a escolha do hino nacional, mas logo foi convencido por sua noiva, Guadalupe Gonzalez del Pino. Ela convidou Bocanegra para visitá-lo em sua casa e o trancou em um quarto, não o deixando sair de lá até que escrevesse a letra para o concurso. Depois de algumas horas, ele passou por debaixo da porta as estrofes que compusera e que posteriormente venceriam o concurso. Com música de Jaime Nuno Roca, o hino foi apresentado ao público na Cidade do México em 16 de setembro de 1854 e o Francisco Bocanegra assistiu à cerimônia naquela noite. Estava casado, né, com a moça, com a grande incentivadora dele. Marcelo, mas boa ideia, né? Agora você se tranca e só sai quando passar o hino por baixo da porta. Pensou? Achei sensacional. O Silvio Santo Bateloc mandou um e-mail. E ele gostou muito das curiosidades sobre o Super Bowl, o Santos Dumont e o Jaú que apresentamos no programa de hoje. E a respeito do Super Bowl, tem muita coisa, né, na internet a respeito, e eu peguei aqui algumas curiosidades bobinhas, né, é muito interessante. Olha, o número de cachorros quentes, hot dogs vendidos no Super Bowl 2009. 55.200. Isso é uma curiosidade bobinha? Essa é a melhor de todas. E número de fatias de pizza que a Domino's espera vender no Super Bowl de amanhã. Acima de 9 milhões. Custo de 30 segundos de anúncio durante o Super Bowl 2009. 3 milhões de dólares. Falando da premiação, nada de medalha de ouro para o campeão e prata para o vice. No Super Bowl, cada atleta da equipe que vencer a partida receberá um anel personalizado com nome e número gravados em ouro branco ornado com pedras de diamante. E o troféu Vince Lombardi, batizado com o nome do lendário ex-técnico do Green Bay Packers, é uma obra de arte com 58,4 centímetros feita de prata. Mas tem muitas curiosidades. Você falou que ia ler umas curiosidades bobinhas, eu ainda tô esperando. Não, mas é interessante, né? Não, mas nada assim, o número de hot dogs, né? Pizza, né? Mas realmente Nossa, pra mim é um paraíso. Estúpido, né? 9 milhões de fatias de pizza. Eu também adoro pizza. Sabe que eu fui cobrir os Jogos Pan-Americanos de 87 em Indianápolis. Sim. Por isso que eu falei que ia torcer pro Colts, porque eu tenho uma foto, eu uniformizado com a camisa do Colts, na casa da minha mãe. Então, mas o meu filho falou que não, que eu tenho que torcer pro Saints. E ele que é o especialista em futebol americano em casa. Então a gente faz uma paradinha, nós voltamos daqui a pouquinho com, vamos ver o quê? Pergunta do ouvinte, lado A, lado B, tem muita coisa ainda pela frente, nós voltamos já. Os especialistas, muito mais. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. A maioria dos acidentes acontecem dentro da sua casa. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Por isso é sempre bom ter Gelol em casa. Gelol é analgésico, alivia a dor e é anti-inflamatório. Por isso caiu, bateu, doeu. Não basta ser remédio, tem que ser Gelol. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Amanhã tem Casas Bahia mais barato que Casas Bahia. É mais barato que liquidação. Tem TVs 32 polegadas LCD a partir de R$ 1.299 à vista. É imperdível. Só R$ 1.299 à vista numa TV 32 polegadas LCD. Mais descontos que saldão. TVs 42 polegadas a partir de R$ 1.999 à vista. É muito barato. Escuta só. R$ 1.999 à vista numa TV 42 polegadas. É imperdível. Juros zero e Casas Bahia cobre qualquer preço. Aproveite! Melhor ter um filho pródigo ou um filho prodígio? O professor Pasquale tem uma dica para ninguém errar mais. Muita gente confunde pródigo com prodígio. Filho pródigo a casa torna e volta para casa esse filho porque gastou tudo. Pródigo gasta muito, prodígio tem talento. Chegou o dicionário da língua portuguesa, o único comentado pelo professor Pasquale e de acordo com a reforma ortográfica. Todo domingo nas bancas por apenas R$ 4,90, junto com seu jornal Agora. Colecione e vire um prodígio no português. Agora, só o que interessa. De segunda a sexta, às 5h15 da manhã, tem Na Estrada, um programa dedicado aos caminhoneiros, a quem vai de frete em frete, fazendo girar o motor do Brasil. Informação, serviço, futebol e bom humor. Na Estrada, no comecinho da manhã, às 5h15. Uma iniciativa da Rádio Bandeirantes e Revista Caminhoneiro.
Informação e cultura para quem vive na estrada. Oferecimento MAN Latin America. Muitas conquistas em 2009, muito a conquistar em 2010. A Volkswagen Caminhões e Ônibus agora faz parte do Grupo MAN, dando origem à MAN Latin America, empresa que soma a experiência de um dos maiores grupos do mundo no setor de transportes, a do maior fabricante de caminhões do país. Olhando pelo retrovisor, é a marca que oferece o melhor pós-venda, líder há 7 anos nas vendas de caminhões. Olhando para frente, vemos um caminho ainda melhor. MAN Latin America, muitas conquistas em 2009, muito a conquistar em 2010. Verão. Férias de verão na Bandeirantes. Informação e serviço das principais estradas, das melhores praias. Direto do Guarujá, do nosso estúdio avançado. Saúde, moda, comportamento, viagens e passeios. E o menu da chefe Carla Pernambuco, com receitas e dicas de bares e restaurantes do litoral. Oferecimento Cenoura e Bronze. Protege, bronzeia e protege. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Postos Ali, perto para você ir longe. Sabesp, a vida tratada com respeito. Governo de São Paulo, um estado cada vez melhor. Ford, viva o novo. E Pressolândia, tudo em utilidades domésticas para sua casa, com qualidade e preço baixo. Acesse pressolandia.com.br. Você é curioso? Estamos de volta com Você é Curioso, mais uma chance para você participar do nosso teste do dia. Vamos lá, qual é o nome desta música que Jorge Benjor está cantando, Silvânia? Facinho. Então participe pelo telefone 3743-8040. Nós vamos dar um guarda-chuva para quem acertar. 3743-8040, ramal 4, fax 31313637, e-mail rbnoar@band.com.br. No final do programa vamos sortear entre os ouvintes que acertarem um exemplar de 1075 endereços curiosos do Marcelo Duarte. Deixa eu ler só uma coisa aqui, ó. O Antônio Mir, que é o nosso caçador da música perdida, tá mandando um alô especial para o sogrão dele, o José Maria Machado, que completou 81 anos no dia 3 de fevereiro, quarta-feira. Que beleza. E neste momento, eu vou denunciar tudo aqui. Neste momento, o Antônio Mir está na BR-116, a caminho do sítio do sogro em Juquitiba. Vai fazer uma festa surpresa para ele. Isso, que já não é mais surpresa. Já não é mais surpresa. Nesse momento, né? Você estragou, você é cara de pau, né, Marcelo? Pronto, estragar já assim a não surpresa. É mais surpresa. Ah, não é que é isso. Olha, a Célia Maria é de Jundiaí. Olha o e-mail que bonitinho, Marcelo. Como é possível? Vocês me parecem tão mais novos que eu. Mais ou menos também, né? Ela tá com quase 60 anos, ela tem 57 anos, a Célia Maria. E fazem um programa que me agrada tanto. Às vezes me pega emocionada quando me fazem lembrar das brincadeiras dançantes na garagem dos amigos, tão inocentes. Pelos e-mails que vocês leem, creio que mais pessoas pensam como eu. Parabéns, e ela participa do teste do dia. Obrigada, viu, Célia? Vocês perceberam que na semana passada eu cheguei mais cedo e sentei na cadeira ao lado do computador. Aí eu li os e-mails. Hoje a Silvânia sentou lá e ela tá lendo os e-mails, então eu vou ler cartas. Cartinhas. Então, o Francisco Chagas Lima de Guarulhos mandou 2 cartas. E Francisco, as cartas são enormes, tá? Não dá pra ler tudo, mas uma das sugestões dele é que ele falou que na entrevista com o Moacir Franco, o Moacir não falou da TV Excelsior, Canal 9. Então ele acha que nós deveríamos fazer uma entrevista falando da TV Excelsior. Se não me engano, tem livro publicado sobre a TV Excelsior, então dá uma pesquisadinha, Francisco, pra gente conversar com o autor do livro, que pode contar um pouquinho do que foi a TV Excelsior, Canal 9. Então tá aqui, ó. Mas ele dá sugestão pro Fanáticos por Futebol, fala que a Silvânia deveria ter um programa na televisão falando sobre cinema. Ele fala, mas ó, tem 1 milhão de assuntos aqui, são 2 cartas, muito obrigado, viu, Francisco? Então vocês fazem o seguinte, mandem cartas para que eu possa ler alguma coisa de vocês aqui também. Tem muita coisa aqui pra ler. A Silvânia, ela domina o computador. Ah, tá bom. Marcelo, aliás, falando em cinema, eu gostei muito do livro que você me deu, viu? O Clube do Filme, do David Gilmour. Muito legal. Para quem gosta de cinema, é um presentão mesmo.
Eu estou no momento lendo do Luiz Fernando Veríssimo, Os Espiões, e tô amando. Esse eu não li. Muito. O Luiz Fernando Veríssimo é demais. Eu tô lendo O Banquete dos Deuses, do Daniel Mundukuru. A história é para pais e para... Mas você anda lendo bastante livro de culinária, é isso? O Banquete dos Deuses? O Banquete dos Deuses. Não, é sobre tradições indígenas, né? História indígena, cultura brasileira. Falando em culinária, também recebi Árabes no Brasil, História e Sabor. Tem a história da colônia árabe, né, no Brasil, e tem cada receita. Ensina a fazer esfirra? É quibe cru, esfirra acho que não tem, mas tem uns pratos deliciosos. Olha, tem as fotos, é tão bem ilustrado, você fica com água na boca só de olhar para o livro. A Elizabeth Aparecida Faco de Souza, ainda no nosso momento culinária, ela manda um e-mail. Adoro vocês pelo bom humor e tudo que apresenta. A degustação vai voltar, Marcelo? Vai. Não, eu tenho coisas reservadas. É que tem algumas coisas que eu queria que tivesse mais gente aqui. O dia que o Antônio Mir vier, a gente já vai marcar com ele agora em fevereiro. Pra mais gente sofrer. É que tem coisas muito boas. Eu já até anunciei aqui a berinjela em compota da Grécia, eu vou trazer. Tem também uma geleia de pétalas de rosa. Tem umas outras coisas que eu andei comprando. Agora, quem quiser ver coisa esquisita, no blog do Curioso, hoje, eu publiquei um prato que faz o maior sucesso em Honduras, que é ensopado de iguana. Sabe iguana? Sei. Eu odeio iguana. Tem lá. Feinho. Então é só entrar no guiadoscuriosos.com.br, aí tem do lado direito o TV Curioso em cima e embaixo o blog do Curioso. Tá falando sobre a questão o que tá chamando em destaque, na verdade, as notas novas agora do real. Eu conto o que aconteceu com a nota de R$1, com a moeda de 1 centavo, com a nota de plástico de R$10. Então isso é um destaque. Mas logo depois tem essa coisa do ensopado de iguana. Então, eu passo. Esse você nem precisa preparar também. Depois dá uma olhadinha na cara do prato. Eu não gosto de iguana. Tenho nojo daquele bicho lá. Coitado dele, mas eu tenho nojo dele. Então posso... Aliás, lá em Aruba, você falou enjoo. As iguanas ficam andando tudo solto assim. Um absurdo. Você chega perto dos turistas. Não, credo. Bom, você falou enjoo, posso ler uma aqui? Boa? Pode, por favor. Então é hora de respondermos a uma pergunta do ouvinte. O ouvinte Vladimir Bentoni de Santos pergunta: por que ficamos enjoados quando comemos carne de iguana? Não. Por que ficamos enjoados quando viajamos de carro? Eu já tive muito esse problema. E quem responde é o Dr. José Antônio Pinto, que é otorrinolaringologista da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. E ele diz que esta doença se chama cinetose. A cinetose é o chamado enjoo, né, do movimento, quer dizer, é uma condição de mal-estar assim, que pode acontecer por movimento, pela estimulação do movimento, e muitas vezes vem acompanhado de náuseas e vômitos, além da tontura, do mal-estar, que não chega a ser uma tontura rotatória como as labirintites, né? As labirintospatias, que a gente chama, se caracterizam por tonturas rotatórias de vertigem, né? O que é a cinetose? É uma imaturidade assim do nosso sistema visual vestibular. O que quer dizer isso? Quer dizer, a relação, o nosso labirinto é o órgão do equilíbrio e a visão faz parte dessa relação. Nós temos que ter uma conexão entre a visão e a função labiríntica, que é a função do ouvido interno. Quer dizer, isto quando as pessoas têm uma certa imaturidade, por exemplo, nas crianças é muito comum isso, né? Ainda no crescimento, no desenvolvimento desse sistema. Né? Isso pode ser provocado por um movimento, por um deslocamento, ou pode ser provocado por uma estimulação visual. Quer dizer, a pessoa pode ter uma sensação de cinetose só através de uma visão, assim, por exemplo, trabalhando muito tempo no computador, ou andando, às vezes, fixando um determinado ponto, né? Existem, então, pessoas mais sensíveis que outras, por causa exatamente dessa imaturidade do sistema visual vestibular. O melhor tratamento, muitas vezes, é quando a coisa é muito simples e, eventualmente, às vezes a pessoa vai fazer uma viagem e sabe que vai ter essas sensações, usar uma medicação profilática antivertiginosa, anti-náuseas, né? Então, a gente não gosta de recomendar que as pessoas fiquem tomando remédio para vertigem, para essas coisas, assim indiscriminadamente. Então, quem tiver cinetose de uma forma mais intensa deve procurar um otorrinolaringologista, e uma das maneiras mais eficazes de tratamento
são exercícios de reabilitação vestibular através de movimentos específicos que vão ser orientados. Muito bem, se você tem alguma pergunta também, mande pra gente, soukurioso@band.com.br. Nesse endereço você manda pergunta para os especialistas, pergunta do ouvinte, vida prática e para sugerir reportagens, comentar o programa durante a semana, né? Esse é o que vale durante a semana. Você é Curioso faz mais um intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho com Lado A, Lado B e os especialistas. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes. Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. O Você é Curioso está de volta e a Silvânia pediu a palavra. Por favor, Silvânia. Muitos e-mails chegando aqui, Marcelo. Vamos tentar ler alguns neste bloco. A Eliana Viel é assídua do programa, ela e os filhos, ela quer compartilhar a felicidade dela. Vamos então compartilhar com todo mundo. O ano passado a filha dela, Mariana Viel, entrou no curso de letras da USP e esse ano foi o filho, Paulo Viel, que entrou no curso de música da USP. Ela está muito feliz e participa também do teste do dia, então um abraço a toda a família. Porque eles ficam ouvindo Viel. Você é Curioso, aí foram bem no vestibular, esse foi o segredo. Mas vem falando em música, que olha só. Caiu pergunta sobre, com certeza, manda-chuva, né, sobre música brega. Também de cultura, claro. E falando em música brega, olha só esse e-mail que bacana. Roberto Donizete Alves. Estou ouvindo o programa desde o início, mas estou mandando somente agora porque estou em frente ao computador. Gostaria que vocês mandassem um abraço para o meu pai, Roberto Rodrigues Alves, que faz aniversário dia 9 de fevereiro. E, se possível, que finalizasse o programa tocando o Walkman do Bezerrinho, pois ele gosta muito dessa música. Não. Você acredita? Amanhã eu vou participar do Sofá Bandeirantes. Agora que eu tava começando a esquecer. Não, mas você sabe, por coincidência, amanhã eu vou participar do Sofá. Você pediu essa música no final? Não, mas eu falei da música Walkman, porque a gente tava comentando dos rumos que o programa às vezes toma, né? Durante o programa acontece alguma coisa e o roteiro é derrubado, né? A gente acaba fazendo outra completamente diferente. E um dos exemplos que eu dei foi a música Walkman, que foi um estouro. O Paulo Galvão não tinha ouvido, então a gente toca um pedacinho do Walkman amanhã no Sofá Bandeirantes. E hoje eu fiquei um pouco mais... Aí o Roberto pode convidar o pai pra ouvir, então fica num momento... Não, mas eu peguei aqui. Eu peguei. Tá, se der um update aí, Nelson, tá? Música Walkman. Ai. Pro pessoal matar a saudade do Bezerrinho. Vamos ouvir? Menina chegou e me deu um Walkman. Eu já tinha um Walkman. Eu tinha um Walkman, ganhei outro Walkman. Agora eu tenho 2 Walkman. Você vai querer que toque inteiro ou só um pedacinho? Sei, é o Roberto que pediu aí. Eu tô quieto aqui. Quem que é, ô Eliezer? Tá gostando? Tá vendo? Essa música é o máximo. Olha, o Christian de Jesus Gomes, aqui de São Paulo, ele quer saber quando haverá outro concurso para as piores músicas do mundo. E não sei se vocês viram, mas depois de aparecer no Você é Curioso, o Caquinho Big Dog já apareceu na TV. Ele já tinha aparecido também, o Caquinho Big Dog. Nós ouvimos aqui no Você é Curioso. Outro que nós encontramos, né, Marcelo? Aliás, eu fiquei mais feliz porque eu não tenho o costume de dar entrevista, né? Aí eu tava relutante em participar do Sofá Bandeirantes com o Paulo Galvão. Depois a gente já é tão amigo há tanto tempo, né? E ele nos deixa tão confortável que aí eu não queria parar mais de falar, né? E aí quando termina, eu falei, puxa, mas tinha tanta coisa que eu queria ter dito e não disse, né? Ficou faltando. Vai ter a segunda parte e depois no outro também. E hoje, sem comentar nada com o Salomão Esper, ele tava conversando conosco antes de começar o programa. Eu falei, como é que foi o programa? Foi gostoso e tal. Mas ele falou, a gente sempre fica com alguma coisa pra falar, né? Toda entrevista que eu dou, depois eu falo, mas eu devia ter falado. Bom, se o Salomão Esper, lógico que ele tem muito mais história, né? Mas sempre também fica com essa sensação, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou ficar ouvindo tudo que eu achar que você não falou, eu te pergunto semana que vem aqui. Não. Ludmar Gomes Molina. Como você, Marcelo, eu também não conseguia fazer o sinal do Star Trek, aquele dos dedos separados. Tentei por muito tempo e nada. Minha filha sugeriu que eu fizesse com a mão esquerda. E aí pronto, tenta fazer. Não consigo nenhuma das duas. Ó, não. Aqui, ó. Com a da direita eu consigo ainda juntar esses dois. Mas nem esse não, ó. Essa mão não vai nenhum. E sabe aquela coisa de também virar a língua? Eu não consigo fazer aquilo. Eu ouvi dizer que é genético. O Antônio, meu filho, sabe fazer. O Rodrigo sabe, a Beatriz não sabe. Assim, né?
Isso, eu não consigo fazer isso. O Walter de Moraes Júnior... Programa que é bom aqui, nada, né? Em consulta ao site da nota... Do quê? Da NFL. Da NFL. E pesquisa entre os internautas estão dando 51% contra 49% para o Indianapolis Colts no Super Bowl. Ok? Ok. O que mais? Então vamos ouvir a mesma música. Vamos fazer um pouco de programa aqui de vez em quando. Depois mais e-mails. Vamos ouvir a mesma música em duas versões diferentes. Lado A e lado B. Esta semana, o lado A e o lado B homenageia o rei do pop. 10ª faixa do álbum Bad, a música Smooth Criminal consagrou o passo de dança em que Michael Jackson se inclina para frente de uma maneira normal. O astro chegou a patentear um tipo especial de sapato necessário para executar a coreografia. Este é o nosso lado A. E formada em 1996, a banda norte-americana Alien Ant Farm, que é alguma coisa como fazenda de formigas alienígenas, ficou famosa por causa de uma versão da música Smooth Criminal, de Michael Jackson. A canção está no disco Anthology, lançado em 2001, nosso lado B. Muito bem, depois do lado A e lado B, é hora de perguntar para aqueles que entendem mesmo do assunto. Os especialistas. Todo mês escolhemos um tema e um especialista que responde a questões enviadas pelos ouvintes. Durante este mês de fevereiro, o tema que escolhemos foi videogames. O ouvinte Alexandre Rezende de São Paulo começou com a pergunta básica, né? Ele quer saber quem inventou o videogame. E o nosso especialista do mês é Cláudio Prandoni, que é redator do UOL Jogos. Quem inventou os jogos eletrônicos em si ainda é um assunto meio em debate, porque é uma história meio obscura. Os primeiros jogos de computador foram feitos em laboratórios do MIT, lá nos Estados Unidos, mas o primeiro videogame mesmo, o primeiro console caseiro, ele foi criado na década de 70, mais especificamente em 1972, por um engenheiro americano chamado Ralph Baer. Ele criou um videogame chamado Odyssey, da empresa Magnavox. Depois ele teve outras versões e tal, mas nunca chegou a ser um sucesso tão estrondoso, já que poucos anos depois, em 74 mais ou menos, ele foi superado pelo Atari, que esse todo mundo conhece. Em março, o tema que escolhemos é corpo humano. Então, esse mês, videogames, depois em março, corpo humano. E você pode enviar suas perguntas para os dois temas para o soukuriosao@band.com.br. Marcelo ouvinte Cleide, que é secretária executiva, conta aqui no seu e-mail: olha, acho que vocês não devem perder tempo trazendo a compota de mini berinjela, pois essa compota, bem como a compota de jiló e de mandioquinha, são horrorosas. Mas essa é a ideia, Cleide. Como doceira amadora, posso afirmar que já fiz todas e ninguém gostou. Quem sabe um dia eu possa visitá-los e levar as mini berinjelas com nozes. Aí eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas eu tô guardando justamente por isso, que deve ser uma coisa horrorosa. Mas eu quero ter mais vítimas. Não vou abrir uma compota de berinjela só eu e a Silvânia. Não, nem pensar. Gilda Ferreira da Cruz. Marcelo, você é lindo. Obrigado. Olha. E ela também participa do teste, né? Ela quer ganhar o Guia dos Curiosos. Então falou com interesse, né? Falou com interesse, ela, não foi de coração. Ela acompanha o programa desde o começo, há anos, e gosta muito da gente. Muito obrigada pela audiência. E ela está participando do teste do dia. Tem mais... Vamos pro intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta? Ou quer que eu leia mais aqui? Não, vamos pro intervalo. Depois você volta. Então vamos pro intervalo. Você é curioso, volta daqui a pouquinho com a resposta do teste do dia e muito mais. Muito mais. Não tem coisa que não acaba mais nesse programa. Você é curioso? Então fique onde está. Bandeirantes.
Mate a curiosidade aqui na Bandeirantes. Estamos de volta com o Você é Curioso. Tem mais e-mails aí, Silvano? Você sentou do lado do computador e eu não tenho mais carta. O Marcelo Pita... alguma coisa aqui. Vai procurando aí. O Marcelo Pita, que é radialista, Marcelo, ele, discordo de você quando disse que o programa que é bom nada. Só o seu comentário a respeito do famoso sinal do Sr. Spock em Star Trek já valeu o programa, pois é assim com criatividade e improviso que se faz o rádio. Aliás, aquela de enrolar a língua, eu também não consigo. Um grande abraço para você também, viu? Muito obrigada. O Marcos Guimarães, que é de Monte Santo de Minas... Ele pede que mandemos um abraço para o afilhado Diego Buschini. Ele tem 63 anos e o Diego tem 10. Então, um abraço para o Marcos Guimarães e para o Diego que estão acompanhando em Monte Santo de Minas. Tem mais e-mails. O Henry Jackson também manda um e-mail. Ele questiona a postura do nosso entrevistado também, né? Das informações do livro do Paulo Urban a respeito do Santos Dumont. Então, nós falamos, cada um tem, né, defende uma posição, né, Henry? Nós respeitamos todas elas. O Silvio Alexandre conta que em 2010 será comemorado o centenário do primeiro voo em aeroplano da América Latina, que aconteceu em Osasco, no dia 7 de janeiro de 1910, por Dmitry Sensodelavô. O avião São Paulo, projetado e construído inteiramente no Brasil por Dmitry, fez um voo diante de uma pequena multidão de curiosos que o viu percorrer 103 metros em pouco mais de 6 segundos, voando entre 2 e 4 metros de altura, tudo amplamente descrito pela imprensa paulista. O livro 1910, o primeiro voo do Brasil, sobre este feito, será lançado em maio agora pela editora Aleph. Os autores são Suzana Alexandria e Salvador Nogueira, autores também do Almanaque Jornada nas Estrelas. Que sabem fazer aquele sinal com as mãos. Que sabem fazer, tá vendo? Tudo tem liga aqui o outro. Os dois vieram, né? Aqui, lembra do Almanaque Jornada das Estrelas? Convidaremos eles na ocasião apropriada. Você quer falar mais alguma coisa sobre aviação? Sobre aviação não, mas o ouvinte Marcelo, ele pergunta, você já me falou aqui, por que aqui os jogadores de futebol americano pintam aquele risco preto embaixo dos olhos, que parece uma graxa? É Marcelo? Graxa mesmo, é para evitar para desviar o sol, né, o raio solar e vir diretamente no olho. A graxa tem essa função. Aliás, a foto que eu fiz com a camisa do Indianapolis Colts, eu tô com a graxa embaixo do olho também, tá? Ah, que legal. Segurando o capacete aqui embaixo do braço. Mário Pedro Piccoli. Gostaria de aproveitar a oportunidade, ouvi nessa madrugada no programa do Zan Copé Simões, no Bandeirantes a Caminho do Sol, o Marcelo Duarte falando com o jogador do Grêmio e jogando pelo Palmeiras na época, que sofreu um acidente e não está tendo nenhuma assistência por parte do Grêmio Porto Alegrense. O meu pedido seria que vocês levantassem uma bandeira em prol do jogador. Sim, prometemos isso no programa até. Isso, e ainda antes que eu me esqueça, o Antônio Mier, que está indo em direção à festa surpresa do sogro dele. Você entregou aqui. O José Maria, o sogro do Mier, fez 81 anos. Não sabe que toda a turma está indo lá para uma festa surpresa. Ele não tem a menor ideia. Agora ele já sabe. Então, o Antônio Mier ligou durante o intervalo, trazendo uma informação. Ele está na BR-116, sentido interior, e ele contou que lá em São Lourenço da Serra, pertinho de São Lourenço da Serra, na altura do quilômetro 304, tem uma carreta que está transportando uma turbina e ela quebrou. Então tá passando o trânsito ali só por uma faixa, tá bastante complicado. Então a festa surpresa vai começar um pouco atrasada. Já vai atrasar. O Milton Baumgartner, que é do bairro da Casa Verde, ele mandou pra gente, agora há pouquinho eu consegui, deu tempo de tirar essa música, o Hino Nosso Jaú, gravado por Francisco Alves em disco Odeonete em meados de 1927, logo após a chegada do hidroavião Jaú ao Brasil. Talvez tenha sido a primeira música sobre o tema a ser gravada. Francisco Alves também gravou a música Salve Jaú. Vamos ouvir aí, Nelson, a colaboração do Milton Baumgartner? O Jaú, vem cortando seus anis. O Jaú, firma as glórias do Brasil. O Jaú, vem cortando seus anis. O Jaú, firma as glórias do Brasil. Santos Dumont, que é brasileiro, já assombrou o mundo inteiro. Muito lhe deve a criação, ele lhe deu a direção. O Jaú, vem
cortando-se ao Zanil. O Jaú, firmas glórias do Brasil. O Jaú, vem cortando-se ao Zanil. O Jaú, firmas glórias do Brasil. Muito obrigado pela colaboração, né? Como o programa fica melhor com a colaboração de todos os ouvintes. Bacana, muito obrigado mesmo, viu? E agora é a hora da resposta do nosso teste do dia. Hoje era fácil demais, né? O nome da música cantada por Jorge Benjor, atual hino da cidade de São Paulo, às 4 da tarde, mais ou menos, é? Chove, chuva. Chove, chuva. E Silvânia, você que está aí com tudo numerado, já tem o resultado do sorteio. Quem é o Felizardo, a Felizarda que leva os 1.075 endereços curiosos de São Paulo? Ele participou pelo telefone, quem anotou aqui foi o Eliezer dos Santos, é o ouvinte Alberto Cadayan. Nós vamos entrar em contato com ele, pegar o endereço direitinho e ele vai receber o prêmio pelo correio. Obrigada a todos que participaram. E para encerrar o programa de hoje, nós provamos que existe curiosidade em qualquer parte do mundo. Todo mundo curioso. Direto do México, o rapper mirim Adriancito garante que é o garoto mais bonito. Mas mais bonito de onde? Mais bonito de todos, ele é o garoto mais bonito de todos. A confiança extrema do garoto agradou os internautas. E o vídeo de Adriancito foi assistido já por mais ou menos 1,5 milhão de pessoas. Vai dar quase a audiência do Super Bowl, o Adriancito. Então vamos ouvir por que o Adriancito se acha o garoto mais bonito de todos. Presentando los baby niños de oro. Military, súbele papá. Soy el niño más bonito, soy el niño más chiquito, soy el niño más tiernito, y mi nombre es Danielito. Soy el niño más bonito, soy el niño más chiquito, soy el niño más tiernito, y mi nombre es Danielito. Soy el niño más bonito, soy el niño más chiquito, soy el niño más tiernito, y mi nombre es Danielito, el más bonito. Soy el niño más bonito. Eu prefiro o Jordi, pelo amor de Deus. Eu não sei se ele é o mais bonito, mas é o mais chato. O mais chatinho, pega, não? Com certeza. Tem mais um e-mail para encerrar o programa, Marcelo. Ricardo dos Reis gostaria de saber se a fábrica da Ford restaura veículos que já saíram de linha. Ele sugere que no programa cria um quadro que fala a respeito dessas raridades que marcaram época, como o veículo que ele tem, um Scott XR3 conversível. E ele adora o Carmanguia vermelhinho também. Vocês se lembram? Sim, é do nosso tempo. É do nosso tempo. Vamos ver o que mais. Elton Raul Soares, é de São Paulo, tem 25 anos, adorando o programa, participou do teste do dia, mas dessa vez ele não levou, né? Fica pra outra. Marcelo falando ainda sobre videogames, vi em seu currículo que já foi editor da Ação Games. Sinto falta dessas revistas hoje em dia, as que existem geralmente são específicas em um único console. As revistas da década passada eram demais. Achei uma revista antiga e vi a sugestão de um leitor e no fim ele acabou fazendo uma previsão do futuro. Na época estava para ser lançado Mortal Kombat 3 e o leitor sugeriu que fosse lançado um jogo que tivesse personagens e cenário dos três. Tempos depois lançaram o MK Trilogy. Vale o registro. Mortal Kombat Trilogy. É isso aí? É. O Walter Romo Dotti, ele manda um e-mail assim estranho, ele é de Santo André. Gostaria de saber se o avião solta sua descarga do banheiro em pleno ar. Ele trabalha em uma montadora em São Bernardo e deixa o carro no estacionamento da empresa e todos os dias, não só o carro dele, mas todos ficam com umas pintinhas marrom. Lá é rota de avião que passa bem embaixo, né? Bem em cima, né? Quer dizer, né? Não, deve ser rota de pomba também, viu? Todos os dias tem que passar um pano úmido. Não é só rota de avião, deve ser rota de pomba também. Meu Deus, cada uma que a gente recebe. Olha, obrigada ao e-mail carinhoso também da Gilda Duque Degani. E ela fala também do Santos Dumont. Ela recomenda um livro que ela ganhou de herança de um tio que se chama Quem Deu Asas ao Homem, do Henrique Dumont Vilares. Que mais? A Soraya Zurzulo Greto Inácio mora no Guarujá,
está curtindo a piscina. Olha que beleza, que vida boa. Ai, que delícia. Esse sol Então, vamos terminar maravilhoso. logo. Vamos. E o programa de vocês é uma praga. Não se deixa de ouvir. Parabéns pelo programa, não consigo de ouvir todo sábado. Um beijo a todos. E toquem mais o bezerrinho, tá vendo? Nossa, mas por que as pessoas gostam tanto desse bezerrinho? Eu fui lembrar também, eu e o ouvinte, né? Chega? Chega. Vamos pra piscina? O Diego Lourenço tá pedindo pra você colocar a foto você com a camiseta no blog. Você coloca? Tá. Eu vou pedir pra minha mãe. Não, eu vou na casa da minha mãe pegar. Vou colocar. Então pronto, acabou? Acabou. Ah, tem aqui o ouvinte pedindo, né, Nossa, você não para, vamos pra piscina, olha o sol que pra piscina. Não, peraí, não acabou ainda. Daqui a pouco começa a chover, vambora. Ele tá pedindo aqui, Marcelo, a gente tem que achar. Alguém chama a Carolina Ercolim pra ela entrar logo no estúdio pra Silvana ir embora, senão ela vai ficar lendo... Espera um pouquinho que eu tenho que... Carolina, por favor, Carolina. Aqui, Marcelo, lê esse fax, por favor. O Maurício... Olha, deixa eu ler alguma coisa aqui. O Maurício Lhamas diz, qual é mesmo o site que vocês divulgaram hoje no quadro do César Monteiro com as novidades da internet? Tudo de bom, parabéns pelo programa. Maurício Lhamas. Eu vou mandar pra ele por e-mail, pode ser? Que agora pode, mas não tô achando. Tem e-mail aí dele? Você não mandou para um outro ouvinte então, isso? Mandei e não tô achando. Procura nos enviados. Itens enviados, é o que eu estou procurando. Qual e-mail mesmo? Aqui, não é esse. Oh, meu Deus. Preciso achar. Vai lendo a ficha técnica que eu vou procurando. Marcelo. O Você é Curioso teve a produção de Silvânia Alves, coordenação de Eliezer dos Santos, locução de Dimas Aguiar, montagens e sonorização de Amaury Rodelli e Roger Palm. Na mesa de som, Nelson Volter. Na central técnico, Everton Macei. Apresentação de Marcelo Duarte e Silvânia Alves. Achou? Não achei. Vou ficar devendo. Eu vou procurar e vou responder a ele diretamente, tá bom? Tá bom. Então tá bom. Então nós voltamos sábado que vem, sábado de carnaval, hein? Sábado de carnaval, vamos fazer um programa de carnaval? Vamos, claro. Caixinhas. Com muita originalidade, né? Vamos fazer um programa sobre carnaval. Vamos cantar Tomara que chova 45 dias sem parar. Meu Deus. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus e até sábado que vem. Tchau, gente. Até o próximo sábado. Tomara que chova 45 dias sem parar. Acabou. Vambora, vamos pra piscina. Aqui a gente termina, mas na semana que vem... Você é curioso? Tem mais.